Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Uma alegria, caro irmão, querida irmã, nos encontrar no dia de hoje para juntos refletir sobre a Palavra de Deus. A própria Escritura diz que felizes aqueles que escutam e colocam em prática a Palavra de Deus. E aqui nós estamos com esse desejo de viver esta felicidade, mas uma felicidade que só pode ser encontrada na escuta e na prática da Palavra de Deus. Por isso, precisamos nos perguntar se nós reservamos todos os dias um tempo honesto para esta escuta, para esta reflexão e, sobretudo, se fazemos o esforço de colocar em prática a palavra que escutamos. Aproveitemos mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, opõe a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado Lugar da Caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça de alto a baixo. Disseram entre si: Não a rasguemos, mas tiremos a sorte, para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a Escritura que diz: Repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que traspassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós ouvimos a última parte da longa narrativa da paixão de Jesus, que é proclamada no dia de hoje, mas que nos ajuda a refletir um pouco este momento final, a prova final de Jesus. E a mensagem do Evangelho de hoje é justamente para mostrar que o amor de Deus por nós é um amor irrevogável, é um amor que não volta atrás. Justamente por ocasião da ceia do Senhor, Jesus mesmo diz no seu Evangelho que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por isso, tudo que nós escutamos na narrativa da paixão é esse sinal da fidelidade de Jesus ao projeto do Pai, assumindo até as últimas consequências. E conforme nós escutamos aqui, nessa narrativa da paixão, por causa do bem que Jesus realiza, por causa do mistério do Pai revelado, ele é condenado à morte. Os chefes dos judeus não reconheceram nele o Messias enviado e por isso mesmo o entregaram às autoridades para que fosse condenado à morte. É interessante porque dentro dessa sua condenação, quando ele é crucificado, o evangelista São João coloca esta cena bonita. São quase que as últimas expressões de Jesus antes de morrer. No alto da cruz, Jesus olha para sua mãe e para o discípulo amado que estão ali, aos pés da cruz. Certamente, meu irmão e minha irmã, Jesus encontra no olhar da sua mãe a força para enfrentar o momento da prova. E ele sabia que a sua igreja também passaria por tantas provas e por tanta dor, e certamente necessitaria também deste consolo. E é neste momento, quando Jesus olha para o discípulo amado, que representa toda a igreja, um discípulo que não tem nome, justamente porque representa cada um de nós, representa a igreja, e diz: filho, eis aí a tua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Portanto, Jesus confia a sua mãe como mãe de toda a humanidade, como mãe da igreja. E logo em seguida, o Evangelho diz que ele entrega o seu Espírito. Portanto, é interessante termos também diante de nós esta imagem de que Jesus não quer deixar a sua igreja sem o consolo e sem a ternura que podem ser encontrados no olhar maternal de Maria.
Logo em seguida, então, Jesus morre e morre fazendo com que a Escritura se cumpra conforme o Evangelho narrou. Suas pernas não foram quebradas e nem a sua túnica fora rasgada. Meu irmão e minha irmã, o desejo é que nós não vivamos este momento somente como espectadores, mas que na cruz de Cristo saibamos colocar a dor de toda a humanidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, a narrativa da paixão é uma esplêndida carta de amor de Deus por cada um de nós. Deus que é fiel até o fim, entregando a sua vida na cruz, mas não voltando atrás. E é justamente diante desta carta de amor que nós queremos também manifestar o nosso desejo de ser fiéis ao Senhor. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa prece. Pai eterno, Deus de amor e misericórdia, no dia de hoje te pedimos a graça, a luz e a força do Espírito, para que neste mundo sejamos fiéis até o fim, como teu Filho Jesus foi fiel. Ajuda-nos, Pai, a testemunhar no mundo o Evangelho de Jesus, a assumir as consequências desta proclamação do Evangelho, sem trair os nossos ideais. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.